Olha o exercício aí, fica de pé de novo. Isso é para fortalecer os músculos, gente. Vivemos em dias de precisamos estar fitness. Então, Lucas, abra sua Bíblia no livro do médico. Lucas 10. Lucas 10, 38. Vou esperar você achar. Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Então, a partir do Novo Testamento, ele começa assim. Mas como já foi explicado aqui, essa ordem cronológica, ela não é exatamente, só organizaram assim para se tornar a leitura mais fácil. Amém? Glória a Deus. Quando você achar, diga amém. Diz assim, Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e ela quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhe os ensinamentos. Antes de continuarmos, que tipo de tradução estava esse quedava-se? O que está escrito na sua, Carol, por exemplo? Maria e esta deve ser... Não, você está falando da Marta. Quero saber da Maria, no 39. Sentada aos pés do Senhor e ouvindo os ensinamentos. Sentada, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Feche seus olhos. Pai, Abba, eu peço a direção do Teu Espírito Santo agora, que o Senhor venha me conduzir, o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha me direcionar. Eu só irei até onde o Senhor me permitir. Que tudo, como já foi feito aqui, tem sido feito aqui, continue sendo realizado pelo mover do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, quantos de vocês já tiveram a percepção ou a ideia de que vocês estavam fazendo alguma coisa que para vocês aquilo estava correto? Quantos de vocês já trilharam assim algum tipo, algum planejamento, alguma visão, algum sonho, algum tipo de ideia que você disse assim: não, eu vou fazer exatamente isso, e eu me planejei para isso, eu vou focar nisso, e você fez tudo aquilo assim certinho, quando chegou exatamente no seu objetivo, no ponto final, aconteceu alguma coisa que talvez dissesse assim: não, não era isso, não é exatamente isso, não, você está errado, não, você vai ter que refazer, você vai ter que fazer tudo de novo. E talvez se deparou com situações que você fala assim: mas aonde eu errei? Aonde eu fracassei? Qual foi o tipo aonde no planejamento eu não vi que isso poderia acontecer? Eu vou falar um pouco aqui de algo que
eu tenho um certo conhecimento, porque eu estudei exatas, e eu estudei um tempo, e eu sei o que é planejar algo. Quando eu entrei na faculdade, uma das metas da área da logística é você criar uma empresa. E essa empresa, você tem que ir desde a matéria-prima, você tem que chegar até o objetivo comum de qualquer pessoa, que é o resultado, o lucro. Isso a gente falando em termos, né, empresariais, que foi a área que eu estudei. E você traça esse plano, você mescla várias coisas. E hoje eu estava até, que interessante, eu estava assistindo com a Dai, e hoje os empresários, eles não almejam só o resultado, eles têm que trabalhar com perspectiva de erros, eles têm que trabalhar com perspectiva que talvez no meio do caminho, aquilo que eles planejaram não dá certo. Por exemplo, eu estava assistindo hoje com a Dai, olha só, esse negócio de horário de verão, a gente estava assistindo aquela coisa de pequenas empresas, grandes negócios. E de repente a gente se deparou com uma moça que tinha um tipo de clínica de pilates. Aí ela falou assim: todo ano, todo mês a gente tira 20% daquilo que a gente arrecada, porque o mercado ele pode mudar. E se ele mudar, a gente não pode recorrer aos bancos. Porque se a gente for recorrer aos bancos, os bancos vão, aqui, para que, todos sabem, né? Você pega 1.000, você vai ter que pagar 5 para o banco, cara. Ela falou assim: então a gente tem uma reserva para que, se por um acaso as mulheres decidirem não mais fazer pilates, se as mulheres decidirem não mais alguma coisa, a gente tem algo para investir depois, para injetar depois. E tinha um rapaz que ele não fez isso, e ele pegou um capital de 900 mil reais para iniciar uma empresa, e ele quebrou. Quase R$1 milhão. Porque ele criou um tipo de produto, e o produto não se adaptou no mercado, e ele quebrou. Pastor, o que você está querendo dizer? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. E eu vou explicar aqui por quê. Jesus entrou nessa cidade, e ele ia se hospedar na casa de uma mulher chamada Marta. Marta disse assim: Jesus, vai lá em casa. Só que Jesus não andava sozinho. Jesus raramente andava sozinho. Os momentos que Jesus andava sozinho é quando ele ia orar. Você pode observar. E mesmo assim era raro, sempre ele chamava 2. E um deles sempre era João e Pedro. Pode observar, na maioria dos casos que Jesus chamava os discípulos assim, e João se considera um discípulo amado, porque Jesus chamava ele para esse tipo de ocasião, e eles iam orar. Mas Jesus sempre andava aglomerado de pessoas. Vamos lá para uma conta bem básica. A mulher diz assim: Jesus, vai lá em casa. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Então não ia só Jesus, ia mais 12. A Bíblia diz que Pedro era casado. Então digamos que Pedro andasse com a sua mulher. Digamos que outros discípulos eram casados. Digamos que outras pessoas próximas. E a Bíblia também diz que algumas mulheres acompanhavam Jesus no seu ministério. Então, quando ela chama Jesus, ela chama uma comitiva para ir para a sua casa. Ela não chama simplesmente Jesus. Vai várias pessoas. Tem que ir várias pessoas, porque Jesus não podia dizer assim: olha, eu vou jantar ali na casa de Marta e Maria e Lázaro, fica aí, tá? Fica com fome. Jesus não ia fazer isso. Então chega lá, cara, vamos aqui arredondar a coisa. Chega lá entre 30 a 40 pessoas na casa de Marta. De 30 e 40 pessoas, raramente não tem criança no meio. Foi criança. Tinha que ter criança. Porque uma família assim, é muito raro não haver criança. Marta chama Jesus. Jesus chega na casa dela, aquela multidão de pessoas, e Marta não se planejou. Marta não se planejou. Marta errou o ponto. E quando Jesus chega
e ele se hospeda, e Jesus está ensinando, o que é que Marta ainda está fazendo? Correndo para um lado, para o outro. Marta está inquieta, Marta está ansiosa, porque se você convida alguém para a sua casa, é lógico que você quer receber da melhor forma, amém? Sim ou não? Você não vai pegar lá, se a pessoa chegou à tarde, você não vai pegar um café que você fez 6 horas da manhã e dar para a pessoa, e fala, não, essa garrafa aqui é boa, cara, pode tomar. E quem é conhecedor de café, na hora que botar na boca, vai dizer, opa, né não, Dri? Uma Sandra, as mulheres aí que gostam de um café, a Cida não está aqui hoje, mas também gosta muito. Você não vai pegar um pão velho lá que você, cara, não tem como, você vai querer recepcionar da melhor forma. Só que Marta, ela errou no ponto. Eu poderia entrar aqui na questão do servir. E se a gente talvez olhasse clinicamente, observasse assim, a gente poderia achar que Marta estava certa e Maria estava errada. Porque ela estava servindo. E uma das grandes missões nossa é servir. Amém? Mas aprenda uma coisa: só pode ficar de pé para ensinar aquele que se curva para aprender. É um dos princípios. Só pode se levantar para ensinar aquele que se curva para aprender. Então talvez Marta estava na questão do servir, mas só que ela se perdeu em algum momento, porque imagina você, Jesus vai na sua casa, eu gosto de simular coisas, então deixa eu pegar essa cadeira aqui. Digamos que aqui eu crio um ambiente, a sala da minha casa. Jesus vem, Danilo, você vai ser Jesus. Aí eu falo, Jesus, eu fiz um bolo para o Senhor. O senhor gosta de bolo de mandioca? O Danilo gosta de tudo, então eu sei que ele vai dizer que sim. Amém? Amém. Você gosta de aipim? Amém. Você gosta de café? Amém. Você gosta de buchada? Amém. Jesus, então eu vou nem perguntar mais nada, senão tudo esse menino gosta, Jesus só está bem fisicamente. Vamos jejuar mais, Jesus, misericórdia. Jesus chega lá e fala, não, Jesus, tem uma cadeira aqui para você, uma cadeira. Eu sou um anfitrião da casa. Amém? Eu sou um anfitrião da casa. Eu deixo lá Jesus, eu falo, o bolo está no forno, aguenta aí. Bolo aqui, provou o bolo, o sal está ruim. Jesus lá. Aí eu estou aqui, meu Deus do céu, o cachorro está solto, e se ele morder Jesus, Lázaro, prende o cachorro. Maria, cadê? Maria, era para você estar me ajudando. Maria, cadê Maria? Eu sou um anfitrião da casa. Eu largo Jesus lá. Foi o que Marta fez. Ela deixou Jesus lá e não, eu tenho que servir, eu tenho que correr, eu tenho que tudo. E Jesus está lá. Olha para o relógio, Jesus. Apesar do Senhor ser o dono do tempo e de tudo. Mas o tempo está passando, aí ela, Jesus, está tudo bem? Aí Jesus, Maria, Marta, você não... Mas está tudo bem, né? Deixa eu ver ali que eu coloquei água para fazer o arroz. Aguenta aí, Jesus. Foi lá de novo e foi. Quando ela percebeu, ela estava correndo. E Maria é interessante o relacionamento que ela tinha com Jesus nessa questão de estar aos pés. Aqui fala que ela estava aos pés de Jesus para aprender. Quando eu vou abrir aqui um parênteses para que você entenda, para que eu possa... Obrigado, viu, Jesus? Põe a cadeira lá, sirva. Maria, ela tinha um relacionamento com a questão do se prostrar, cara. Quando você lê que Lázaro morreu e Jesus vai até eles, você vai ver que Marta chega e fala assim,
se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Maria fez? Assim que Jesus chama, Maria se joga aos pés de Jesus. Sabe o que Maria fez também? A mesma Maria. A Bíblia diz que Jesus um dia está lá e ele está ensinando. De repente Maria chega surpreendentemente com um vaso de bálsamo, um bálsamo caríssimo, um perfume da época que não tinha um valor assim tão grande, que era como se um trabalhador pudesse trabalhar um ano inteiro. Ela pega tudo aquilo e ela quebra e ela derrama sobre Jesus, coloca sobre os pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela beija os pés de Jesus. Quando de repente alguém diz assim: para que esse despejo de Jesus? Opa, silêncio. O que ela fez aqui será lembrado pela eternidade, porque os pobres vocês sempre vão ter, mas a mim não. Ela tinha um relacionamento com esse lance de estar aos pés de Jesus, cara. E Marta fica correndo, preocupada, ansiosa. E às vezes na nossa vida, querido, nós estamos assim. Nós estamos correndo de um lado para o outro, esquecendo do que é necessário, daquilo que Jesus disse. Olha aqui, ó, Marta, você está correndo de um lado para o outro, se preocupando com várias coisas. Sossega. O mais importante Maria escolheu, e você está aí, ó. Você ainda não ouviu uma palavra que eu disse. Você ainda não ouviu um ensinamento que eu tenho. Você ainda não ouviu uma palavra minha aqui hoje. Você está correndo para um lado para o outro. Esquece café, deixa o arroz queimar, deixa o fogão, a panela estourar, deixa tudo lá, vem para cá. Vem ouvir, vem aprender. Hoje, se a gente pegar um dos grandes males da humanidade, você pode pegar para qualquer pessoa, é o tempo. Sim ou não? Eu queria que o meu dia tivesse, às vezes, 26 horas. Talvez para eu dormir 2 a mais, mas não é por isso. É porque é corrido mesmo. Se você chegar para alguém, você vai dizer: dá para fazer tal coisa? Aí ele vai pegar assim uma lista de coisas e falar: deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Principalmente quem é ocupado, sim ou não? O tempo hoje, ele é um bem raríssimo. Porque às vezes o final de semana, ele é tão escasso. Eu lembro que outro dia, eu estava com a Day, a gente ia junto com a mãe dela para um lugar. Quando eu bati na casa dela, que eu coloquei o café na boca, aí o plantão tocou e falou assim: cara, você vai ter que ir lá na Zona Leste. Aí eu tive que ir lá, e eu fui na empresa, preparei, o Beto sabe como é todo o processo, e lá no Anália, fui lá, entreguei tudo, volta para cá, traz uma palavra, tá, tudo, chega em casa. Ontem, graças a Deus, o horário de verão mudou. Ontem eu cheguei em casa, era 1 da manhã, 1 e pouco. Porque o tempo, ele corre. E se a gente não se apegar às coisas que realmente importam, a gente vai usando o nosso tempo em coisas tão banais. Deixa eu dar aqui algumas expressões do que é servir. E às vezes a gente tem uma ilusão errada do que é servir. Eu sirvo quando eu estou aos pés de Jesus, eu também estou servindo. Eu sirvo quando eu ouço a sua voz. Foi o que Maria fez. Diz que ela estava aos pés e ela estava o quê? Ouvindo o que Jesus estava ensinando. Eu sirvo quando eu escolho para a minha vida o que realmente importa. São 3 coisas que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com servir, mas tem tudo a ver com servir. Porque para que eu possa ensinar, eu tenho que primeiro aprender. Para que eu possa levar alguém para algum tipo de situação,
eu tenho que entender realmente para onde eu vou. Eu tenho certeza aqui, se alguém chegar num avião, eu já viajei um pouco, mas se eu chegasse no aeroporto e o piloto estivesse falando assim para mim: olha, é a primeira vez que eu vou guiar esse trem aí. Na hora que ele falasse isso, amigo, eu ia falar: beleza, está aqui minha passagem, vai, quem quiser ir, vá lá, cara. Eu não vou. Quem iria? Se ele dissesse assim: olha, eu não sei nem onde liga. Se ele falasse assim: eu não sei nem onde liga. Ah, amigo, na hora, poderia ir para qualquer lugar. Eu ia falar: falou, fera, obrigado, vou esperar outro, eu perco essa passagem, mas não vou. Porque você só vai, você só embarca, você só acredita em pessoas que você tem confiança. E Jesus estava tentando passar isso para Marta, e Marta estava relutante ainda, procurando coisas inúteis. Enquanto Maria estava lá, ouvindo. Hoje um dos grandes problemas nosso é ouvir. Ouvir. Porque a gente tem uma mania terrível, às vezes, de falar mais do que ouvir. E quando a gente fala mais do que ouve, a gente se atropela nas nossas palavras. A gente pode ser interpretado mal, a gente pode falar alguma coisa que não era para falar, a gente pode se expressar de uma maneira que não era para se expressar. Então Salomão, ele já ensina, ele diz: seja tardio em falar e sempre pronto a ouvir. E Maria estava lá, cara. Sabe o que às vezes, o que eu peguei aqui? Eu peguei uma Marta religiosa. Eu peguei uma Marta que ela se preocupou no contexto geral da coisa, mas ela se esqueceu do propósito. E quando a gente esquece o propósito, a gente se atrapalha nas nossas ações. O propósito, ele é sempre maior do que qualquer tipo de ação. Não entendi, eu te explico. Eu coloquei aqui, ó, a religiosidade nos faz agir pelas formalidades. Nós nos fazendo esquecer o propósito. Às vezes, o culto, ele tem que ser a ação do propósito. Mas eu posso, de uma maneira desvirtuada, pensar só no propósito e estar agindo errado. Como assim? O propósito é Jesus, o propósito é o céu. Fato. Mas eu posso vir para o culto e o culto não fazer parte do que eu quero e eu torná-lo um fardo para o meu propósito. Eu posso chegar no culto e o culto está uma bênção e eu olhar assim e falar assim: meu, esse hino de novo. De novo, Carol, não, muda aí o repertório. Ah, não, o pastor vai falar isso aí de novo. Eu estou aqui por causa do propósito, mas as minhas ações tiraram exatamente aonde eu tenho que chegar. Marta estava fazendo tudo correto, ela estava servindo, cara, só que ela esqueceu o propósito. Ela se esqueceu do que realmente, quem ela largou lá na sala, quem ela deixou lá na sala. Ela falou assim: não, eu tenho que servir. Amigo, se Jesus disse assim: eu estou indo na sua casa, o que você vai fazer? Eu não sei você, mas aonde ele fosse, eu iria. Cara, é Jesus.
Só que às vezes as formalidades nos faz perder o foco do propósito. E o propósito, ele é sempre maior do que qualquer coisa. Eu tenho que me encaixar de alguma forma no propósito, mas eu não posso desvirtuar as ações para que eu mude o propósito. É por isso que às vezes muitas pessoas, elas não criam raízes, elas não criam identidade, elas não criam um tipo de conexão, porque as suas ações estão, para ela, estão corretas. É aquilo que eu falei no começo. Você talvez está andando, aí chega alguém e fala assim, está errado, você vai ter que acertar tudo de novo. Seu propósito está até certo, mas o seu caminho está errado. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de aceitar alguns tipos de coisa que não é religiosidade, é questão de ler a Bíblia e às vezes entender. Eu não consigo imaginar alguém que diz que serve a Cristo, não, eu sou cristão, eu sou tudo, e sair numa escola de samba. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo achar conexão em nada disso. Eu não consigo alguém dizer que serve a Deus, que ama a Deus, que é servo de Deus, igual eu li um dia e eu falei, não, está errado. Uma jovem que era uma atriz pornô, ela disse assim, não, mas eu sou cristã e o meu trabalho não tem nada a ver. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de entender isso. E eu não peço para Jesus assim, mete o fogo nela. Eu falo, Jesus, aqui ó. Porque o propósito ele tem que estar relacionado com a ação, cara. O que você faz aqui tem que estar relacionado com o seu propósito. Para onde você deve chegar tem que ter relacionado com o seu propósito. O que é ministrado tem que entrar no seu coração. E se não mexer com você, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho sempre vai debater com as nossas vontades. O Evangelho sempre vai me confrontar e vai dizer assim, está tudo errado, começa de novo. Então tem que começar de novo. Mas eu preciso ouvir, eu preciso entender quem está falando isso para mim, eu preciso me concentrar nele. Jesus uma vez disse assim, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Quando você ouve a voz de Deus, não adianta o vento soprar, não adianta você estar no deserto, não adianta qualquer tipo de adversidade. O seu alvo é a voz dele, o seu propósito é a voz dele. Você vai conseguir chegar, porque a voz dele vai te guiar. Pessoas que largam o propósito por qualquer coisa, são pessoas que nunca entenderam o propósito. Pessoas que saem da igreja porque a mensagem não agrada, está totalmente errada do que o Evangelho ensina. Pessoas que saem da igreja porque alguém não fala com ela, então entrou porque essa pessoa não fala com ela, não entrou porque Jesus fala com ela. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, cara, essas adversidades são pequenas. Essas adversidades não importam, o propósito é maior. Agora eu entendo, porque quando Jesus chegou e disse assim, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse assim, eu sei, no dia do arrebatamento. Ele falou, não. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Ela continua ainda insistindo com Jesus. Tá, Jesus? Não, eu sei, no dia do juízo lá. Ele falou, cala a boca, sai daqui, seu troço. Tira a pedra aí. Aí ela está fedendo. Aí Jesus de novo, cala a boca, meu. Tira a pedra. Eu sou a ressurreição e a vida.
Por isso que tem muita gente, às vezes, cara, que se chegar alguém com lero, leva fácil. Sabe por quê? Porque não ouve o que o Senhor ensina, não sabe o poder que essa palavra tem. Não estuda, não se aprofunda, não beija os pés dele. Quando eu tenho propósito, cara, nada me tira do meu caminho. Jesus lá ensinando, na hora que Lázaro morreu, Jesus soltou aqui, porrada foi para todo lado. Porque quando ele falou assim, alguém chegou e disse assim: teu amigo Lázaro morreu. Aí alguém disse assim: não, chegaram e falaram só para Jesus. Jesus disse assim: olha, a gente precisa voltar, porque Lázaro está precisando de mim, está dormindo. Aí alguém falou assim: ah, se ele está dormindo, então tá beleza. Oi? Jesus está falando de morte, cara. Jesus está falando de morte. Aí ele, não, ô Zé, entende aqui, Lázaro morreu. Aí ele, Lázaro morreu. Aí Jesus assim: eu estou voltando lá. E Jesus ainda diz assim: que bom que ele morreu, porque através da sua morte eu vou mostrar a glória de Deus. Aleluia. Sabe quem aprende essas coisas? É quem está perto. Sabe quem não se desespera no meio das dificuldades? Quem fica ansioso é quem ainda não tem um relacionamento com Jesus, cara. Jesus é o dono de tudo. Quando eu leio na Bíblia um Deus que formou céus e terra pela sua palavra. Quando eu leio na Bíblia um Deus explicando para Jó, quando Jó diz assim: ai, eu estou doente aqui, porque o Senhor, ele fala, aí Deus chega para Jó e fala assim: Jó, aonde você estava quando eu disse para os mares, vai até aqui e não passe de lá? Jó, aonde você estava quando eu disse para o firmamento, eu disse para a lua, se estabelece aqui, sol fique aqui, estrelas fiquem aqui. Jó, onde você estava quando eu fiz todos os peixes do mar, dos mares e dos rios? Jó, onde você estava quando eu disse para o vento, sopra? Como eu vou temer a um Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra? Como eu vou me desesperar por causa de um probleminha desse tamanho? Dinheiro, se liga, cara. Se você está desesperado por causa de dinheiro, então você não conhece o Deus que você serve. Se você está desesperado porque simplesmente A ou B largou você, você não conhece o tamanho do amor de Deus que Ele tem por você. É porque você não se largou aos pés dele. Porque quando a gente se larga, Ele dá para todos aqueles que necessitam a palavra de vida eterna. Os erros que não devemos cometer, como Marta cometeu. Eu escrevi 3 coisas, daria para escrever várias coisas. Hospedar é diferente de dissertar e ouvir. É diferente? Lógico que é. Nada é mais importante quando Jesus chega. Nada é mais importante quando Jesus chega. Maria, Maria, Marta é Marta. Isso aqui eu escrevi, eu até dei risada depois. Maria, Maria, Marta é Marta. É aquele famoso: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Por que que Maria, Maria, Marta é Marta? Interessante. Ela queria jogar a responsabilidade do que
era dela do que ela não fez para Maria. E eu tenho certeza, o Dan já saiu daqui, mas eu imagino aqui as pessoas ouvindo Jesus e ela tentando chamar Maria. Porque ela não chegou lá e falou: ah, Maria, vem cá, vai fazer o arroz. Não tem uma música, Maria vai fazer o café. Eu acho que ela ficou assim, ó, olha. Digamos que Jesus estava aqui de costas, né? Aí ela, acho que Maria dando uma de egípcia assim só. Tipo. E ela tentou chamar a atenção de Maria. Porque ela não ia chegar a pedir para Jesus chamar ela assim do nada. Maria deu aquela miguezada assim, tipo, nem te conheço, estou aqui, estou no lance aqui com Jesus. Jesus falando lá, ó, de vida, Jesus falando do reino, Jesus, ali numa vibe assim, totalmente fora, mano. E Maria lá, tipo, aqui, mano, esse cara é demais, esse cara tem muito conhecimento. Aí Marta fica, Jesus, dá para o Senhor repreender essa aí que está aí te ouvindo? E pedir para ela me ajudar? Aí ela, tome Maria. Eu falei para Jesus, agora Jesus vai te dar uma bronca daquelas. Jesus vai te pegar pelos cabelos, te jogar lá na cozinha, que é o teu lugar. Jesus para e diz assim: Marta, por que anda tão inquieta? Por que você está tão ansiosa? Por que você está tão preocupada com coisa? Sacou? Aquele lance de tipo, você acha que está fazendo a coisa certa e aí do nada você fala, está tudo errado. Jesus era especialista em mudar situações, cara. Jesus era demais nesse lance. Toda vez que o fariseu ia lá e falava assim: olha, igual o Marquinhos pregou aqui terça-feira, teus discípulos não lavam as mãos, pecadores, impuros, indecentes. Jesus disse assim: vocês estão preocupados que ele lava a mão ou não? O que contamina o homem é o que sai pela boca, não é o que entra, porque depois vai lá no banheiro e foi o que Jesus disse, cara. Vai lá, faz um cocô lá e já era, foi embora. Foi o que Jesus explicou. Jesus, trouxemos essa mulher aqui, adúltera, pegamos ela e talvez eles, opa, agora não tem para onde correr. Jesus, pegamos essa aqui em ato de adultério, e aí, Jesus? Levanta-se, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus era mestre em mudar situações, cara. Jesus pegava as coisas assim, mudava de um jeito impressionante. Jesus, essa aí, manda ela para a cozinha, já, teu lugar é na cozinha, Maria. Marta, Maria escolheu a coisa certa. O que você tem dado prioridade para a sua vida? É um fardo você vir para um culto e ouvir a palavra? Tem sido um fardo você levantar às vezes e orar? Tem sido um fardo às vezes você jejuar? Tem sido um fardo você manter sua vida em santidade? Cara, eu não estou aqui apontando você, às vezes para mim é difícil também. E eu não sou super nisso aqui, não estou aqui apontando o dedo. Eu estou aqui para aprender com você. Porque talvez a gente está procurando várias outras coisas que não importam e deixando as coisas mais importantes de lado. Às vezes a gente abandona tudo, a gente diz que ama, a gente diz que faz, a gente não sei o quê. Eu fico, às vezes, é um tipo de situação que eu já determinei na minha vida. Nada é mais importante do que Jesus, e eu falo isso, mas talvez se eu for vivenciar isso, eu vou encontrar uma dificuldade. Mas Jesus primeiro, Ele passa no meu coração. Se um dia Dai chegasse para mim e falasse assim: filho, não dá mais, eu estou te deixando, eu ia dizer: Dai, vai doer, mas você pode me deixar, mas eu não deixo Jesus.
Se um dia eu creio, eu vou ter os meus filhos, e um dos meus filhos, se assim, olha pai, não dá, eu não quero esse Jesus, eu vou dizer, filho, o caminho é esse, mas eu não largo meu Jesus por nada. Ele tem que ser o centro de tudo, ele tem que ser mais importante do que qualquer coisa, ele tem que ser aquele que vai reinar na nossa vida. Chega da gente usar as palavras de canções só por usar. Chega da gente chegar às vezes e dizer, Jesus, eu te amo, mas ser só da boca para fora. Chega da gente achar que está servindo e achar que Jesus é obrigado a fazer alguma coisa porque eu estou servindo. Jesus não é obrigado a nada, cara. Jesus não te deve nada. Jesus não é seu empregado. Mas eu faço célula. E daí? Você faz porque Ele te ama. E faça porque você o ama. Mas eu toco na igreja, Ele tem que me abençoar. Não tem nada. É um favor Deus deixar você fazer alguma coisa por Ele. Eu li uma... Já vamos orar. Eu li uma... Lucas, vou achar. Eu estava lendo, meditando, e eu falei, não, Jesus, eu acho que é para cá, vamos embora. Se liga no que ele disse aqui. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu sei que aqui as conjugações aqui às vezes ordeno-te, digo-te. Então deixa eu te explicar aqui em meias palavras. Ele está dizendo assim, se você é servo e eu mandar você ir, você tem que ir e me obedecer, porque você é servo, e eu não tenho que te agradecer a nada. É isso que ele está dizendo, em meias palavras. Ele está dizendo assim, se eu sou o senhor da casa, e eu digo para o servo, vai lá servo, toma banho, se prepara, depois me serve. Ele está dizendo, opa, não. Você é servo, me serve primeiro, depois faz o que você tem que fazer. E eu fiquei aquilo, eu falei, Jesus, tem muita gente que não é servo porcaria nenhuma. Tem muita gente que não é servo nada. Ele está dizendo assim, é servo, me obedeça. Faz o que eu digo, faz o que eu mando. É isso que ele está dizendo. Eu sei que às vezes as palavras são duras assim. E Jesus ele usa isso para ilustrar algumas coisas, e a gente, não, pega aqui, usa ali, pega um pouquinho da teologia aqui, desdobra aqui, usa outra palavra aqui. Não. Não tem meia palavra não. É igual céu e inferno, querido. Não tem meia palavra não. Tem gente que fica, meu Deus, não fala mais de céu e inferno na igreja. Então deixa eu falar aqui algo, aqui resumidamente. Quem serve a Cristo vai para o céu, quem não serve é inferno, cara. É queimar no fogo a vida inteira. Essa é a verdade. Não precisa entrar em várias teologias não. É aqui a verdade que a palavra explica. E vai ter muitos que estão na igreja que vão queimar sim no inferno. Mateus 7:21. Se coloque de pé.
E muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, nós te servimos, nós expulsamos demônio, nós fizemos isso, nós tocamos na igreja, nós pregamos, nós evangelizamos, nós fomos na casa aos doentes, nós fomos em vários lugares, nós fizemos isso e aquilo, nós fizemos várias coisas. Ele vai dizer simplesmente assim: servos maus, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quer teologia? Não tem teologia aqui. É a verdade. Jesus disse assim: ou serve a um Senhor, ou serve a outro. E o que define a gente? É o nosso propósito. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que cingir minha boca, às vezes, de palavras infames. Eu tenho que adorar Ele em espírito e em verdade. E só assim eu vou alcançar o meu propósito. Eu tenho que me jogar aos pés dele, de qualquer forma, de qualquer jeito. E está aí uma coisa que Deus gosta, cara, é de sinceridade. Tem dificuldade em alguma coisa, fala a verdade para ele. Ele vai te ouvir. E é isso que nós vamos fazer agora. Se coloque de joelhos, nós vamos orar.